simples personalidades com um ambiente bem diferenciado. E hoje temos aqui Marco Juliano. Calma, vamos falar. Conheci o homem e ele é conhecido em várias redes sociais exatamente pela questão de quebrar um tabu e uma... como é que vocês chamam? Uma história local. Uma lenda urbana. Uma lenda urbana, exatamente, que de alguma forma ele foi atrás, quiçá alguma predisposição de pirata, digamos assim, e foi atrás do pirata Zulmiro, ok? Atrás do pirata Zulmiro. Quando conversámos, estive a ver exatamente a dimensão do projeto dele e, para além disso, eu vejo uma situação que ele vai criar aqui em Curitiba. Ele está a criar um legado, vai ser muito difundido futuramente, mas o facto de ele ligar uma geração à outra e várias gerações com o clique de existência de um pirata verdadeiro e logo aqui em Curitiba. Estamos aqui em casa, no ambiente informal, com o Malbec, e vamos falar então para saber quem é Marco Juliano. Marcos, obrigado por teres vindo aqui ao Uvas e Personalidade, ao nosso covil das histórias. Para quem não te conhece, que é difícil, quem é Marco Juliano? Então, eu sou curitibano, nascido aqui em Curitiba, sou um curioso por natureza. Desde pequeno sempre fui interessado em ler os livros de Júlio Verne, apaixonado até por Júlio Verne, e sempre fui muito curioso. E eu hoje mesmo eu sou formado em economia e também cursei jornalismo. E essa veia, essa pegada do jornalismo investigativo, me levou a investigar essas lendas urbanas da cidade de Curitiba. E eu esbarrei nessa lenda desse pirata britânico que veio se esconder aqui no século XIX há 200 anos, o pirata Zulmiro. E com isso eu comecei a desvendar essa história, mas o que levou grande parte foi essa curiosidade nata que eu sempre tive desde pequeno. Bem, assim, houve uma situação que nós aprofundamos a história, vamos passar depois aqui os links para a referência do livro dele. Juntar são 200 e tal páginas, correto? Sim, eu tenho hoje, são dois livros. Tem um livro que ele tem uma pegada, digamos, até um pouco mais infanto-juvenil, mas para todas as idades. Ele tem 177 páginas, que é A Verdadeira Ilha do Tesouro, as Crônicas do Pirata Zulmiro. E meu segundo livro sobre essa história é o livro documental histórico com 532 páginas. 532 páginas, que é uma bíblia. Uma bíblia que dá uma forma, sendo investigativo, ele tem as fotografias dos documentos, juntamente com a tradução, não tem como falhar. Tu criaste, ou seja, tu desvendaste de alguma forma uma lenda urbana. Sim. Mas ao fazeres ao levantar o véu, de alguma forma viemos a ver, através do livro, que muitas gerações de alguma forma tinham determinados tabus para não falar da história. Como é que foi quebrar esse gelo para que de alguma forma as pessoas levantassem esse tabu de uma geração para, eu não direi desvendar, mas para contar uma história verdadeira? Por causa que, como você falou, realmente, como ela é uma história que ultrapassa, que perpassa várias gerações, sempre teve essa coisa desse tabu. E nessa história nós temos, todos os ambientes, digamos, de um grande romance de ficção, que é um tesouro escondido, piratas, expedições, intrigas, traições, assassinatos. Então realmente era uma história que, como ela passou por todas essas gerações, envolvia alguns pontos de tabu de pessoas que não queriam contar que ela viesse à tona, que tinha um lado, digamos assim, um pouco obscuro. Um certo receio. Um receio mesmo. Mas foi muito interessante quando eu comecei a desvendar e comecei a encontrar os documentos em jornais antigos, bibliotecas, livros, e deu para começar a conectar todos os pontos, todas as partes, e começar a formar o grande quadro. E daí com esse grande quadro, com essa elucidação de toda a história, eu fui conectando as gerações, digamos, os descendentes dos principais personagens dessa história, e à medida que eu ia revelando isso, até alguma forma tinha uma resistência, tinha algumas personagens que sofriam resistência, que não gostariam de que uma história assim da família viesse à tona, mas ao mesmo tempo tinham pessoas na família que gostavam que isso viesse à tona e me deram suporte. E isso, na verdade, no fundo, assim, no final, digamos, foi muito prazeroso, porque deu para resgatar uma história fantástica, que eu ouso dizer que é uma das maiores histórias de tesouros e piratas do mundo, que ocorreu, digamos, o epicentro dela tem justamente a cidade de Curitiba. Ou seja, houve uma situação de uma investigação, de um trabalho de 20 e tal anos, correto? Sim. Ou seja, nós viemos a ver que após a credibilidade e a aceitação, através de uma história documentada, com toda a documentação necessária em que as suas personagens existiram, passaste de sonhador a visionário. Houve essa questão que houve um clique de alguma forma
Só que tu viraste a mesa ao contrário, tu puxaste essa credibilidade pelas entidades que de alguma forma te davam essa credibilidade, através do reconhecimento, da documentação, e depois realmente aquelas identidades que tu querias o apoio, viraram o conceito. Como é que tu sentiste então, essa manobra? Eu acredito assim, foi um dos momentos mais prazerosos de toda essa descoberta, porque ao longo de todos esses anos, agora entrando para 20 anos de pesquisas, eu sempre sofri muito descrédito. Era mais uma história de pirata, de tesouro. Então, digamos que eu sempre fui taxado muito de louco, muitas portas fechadas, muitas, digamos, ligações não retornadas, tapinhas nas costas e risadinhas até por trás, assim, maliciosas. Mas eu nunca desisti, sempre persisti. Até esse momento, como você bem falou, que eu consegui reunir toda essa documentação robusta que comprovou a veracidade, que realmente as pessoas podem hoje verificar a existência de todos os pontos dessa história, e daí aos poucos eu comecei a ganhar esse apoio dessas entidades. A primeira virada de chave nossa, assim, foi quando o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, que é uma entidade que faz 124 anos, foi criada em 1900, quando eles apoiaram a história, inclusive me convidaram para ser associado. Hoje eu sou associado, sou membro da diretoria, e eles realmente reconheceram. Então foi a primeira entidade robusta. E na sequência nós começamos a expandir para outras entidades governamentais, a Prefeitura de Curitiba, o Governo do Paraná, os museus aqui na nossa região, universidades. Então assim, para mim foi uma grande vitória interna, porque é como você bem falou, antigamente eu era chamado de louco, louco. E agora deu esse clique, essa virada de mesa, e agora todo mundo me chama de visionário. Visionário. Ou seja, deu um pulo tal que te chegaram então a convidar a ir ao local onde, a priori, que resume-se basicamente, está o dito tesouro. O tesouro. Como é que foi o sair da documentação para o livro, para o condutor do barco, para o comandante, e te levar pessoalmente ao local? Ao local, então. Sentiste um portal? Sim, foi uma coisa assim incrível, porque o Pirata Zuleiro, ele era o líder desse bando pirata que atacava aqui no Oceano Atlântico Sul no início do primeiro quarto do século XIX, e eles usavam essa ilha, a Ilha da Trindade, que é uma ilha vulcânica localizada a praticamente um terço do caminho para a África, entre o Brasil e a África. E eles usavam essa ilha como um depósito dos roubos dele, o banco pirata deles. E essa era realmente a lenda. E agora que nós conseguimos esse apoio do Instituto Histórico e Geográfico, e daí nós começamos a desenhar, baseado nas minhas pesquisas, no meu livro, desenhar uma futura expedição para essa ilha, porque o tesouro do pirata, segundo ele consta nos documentos que ele mesmo deixou de próprio punho, ainda está lá na ilha. Até já ocorreram expedições passadas, 9 expedições, mas a última brasileira foi há mais de 100 anos atrás. E daí com esse apoio das entidades do Museu Paranaense, o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, as Universidades Federal do Paraná, Unespar, Unesp, e por último, quando nós apresentamos para a Marinha, eles viram pela documentação, e como você bem falou, me convidaram para conhecer a ilha, para eu poder fazer registros lá dos locais de tesouro. Então assim, foi um momento mágico, um dos momentos mais mágicos, até eu ouso dizer na minha jornada, foi que a gente embarcamos ali, foi em dezembro passado, dezembro de 2023, foi no dia 4 de dezembro, ali, embarcamos na base naval da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, até um navio, que era um navio patrulha anti-pirataria, e 3 dias e meio de barco em direção ao oceano. Chegamos na ilha lá na madrugada da quinta-feira, e quando o navio estava fazendo a volta para se ancorar na frente da ilha, e aquela visão fantasmagórica da ilha, foi uma coisa emocionante, porque eu estava ali testemunhando uma pesquisa de 20 anos que eu conhecia a ilha de cabo a rabo, mas por imagens, por satélite, por foto, e chegando na ilha. E quando a emoção de você, quando a gente realmente descemos no barco, no bote, e aportamos na ilha, desembarcamos na ilha, pisamos em terra firme, foi uma emoção assim incrível, porque ali eu vi que a realidade eu estava vivenciando ela e vivenciando uma parte da história. Então foi um momento assim muito mágico, assim muito gratificante da jornada, poder ter, digamos, esse coroamento de toda essa pesquisa, a pesquisa, né, a batalha, a dedicação, ter se tornado um livro, co-livro, conseguir não convencer as pessoas, mas mostrar para as entidades a veracidade da história e conseguir o apoio deles, e por fim realmente colocar os pés na Ilha da Trindade, no local onde os piratas esconderam o tesouro. Vou tocar agora um pouco no momento espírita. Sentiste algo diferente quando puseste os pés na ilha? Sim, tem alguma coisa, tem uma energia diferente na ilha.
tinham vários sinais ali. Não, mas estão a pôr os pés na ilha. Sentiste que era a tua pegada? Ou sentiste que mais alguém estava contigo a dar a pegada? Na verdade eu senti que tem algo na ilha que está sendo, tem algumas, assim, a minha pesquisa, como ela envolve muitas pessoas, muitas gerações, muitas histórias, digamos que está convergindo para uma grande libertação. Então quando eu pisei na ilha lá, realmente eu senti assim algo mágico me direcionando para ali. E muitos sinais, quando nós chegamos na ilha, uma chuva muito grande estava na ilha e o comandante falou pra gente, se estiver chovendo vocês não podem fazer as trilhas. E até eu brinquei comigo e falei, não, eu não vim até aqui para ficar na ilha parado. E do nada saiu aquele sol maravilhoso, um raio de sol, daí saiu um arco-íris no meio da ilha. E eu tinha dado uma palestra, no primeiro dia que eu embarquei no navio, para os pesquisadores e para todo mundo. E a marujada inteira do navio, tesouro do pirata, o tesouro do pirata. Então ali, e daí uma das coisas também interessantes, quando eu cheguei na ilha, aportei essa coisa, tava lá os marujos nos recebendo, que lá na ilha hoje da Trindade tem uma guarnição da marinha com 30 marinheiros que troca a cada 4 meses, eles fazem toda a troca, ali a faina. E daí eu estava andando e conversando com todos os marinheiros e tinha lá um senhor, não é um senhor até, mas era um médico da ilha sentado embaixo de uma árvore lendo um livro. E eu cheguei perto dele para conversar com ele. E quando eu vejo o livro que ele estava lendo era o Conde do Monte Cristo. E eu comentei, você sabia que o tesouro desse livro está escondido nessa ilha? E ele, como? Mas não, isso aqui é fantasia. Daí eu comecei a contar a história do tesouro que foi roubado de um galeão espanhol. O médico abriu a boca e falou, não, eu não acredito. Dentro ele ficou surpreso. Eu falei, não, tem aqui um livro que eu estou trazendo aqui para a biblioteca da ilha. Então foram pequenos sinais, João, que foram deixados assim, que mostrando que tem algo na ilha. E depois dessa minha estadia, foi uma estadia curta de 2 dias na ilha, para poder fazer as imagens dos locais lá do tesouro para o nosso projeto, da nossa escavação arqueológica, deu para sentir realmente que cada vez que eu estava andando, cada vez que eu chegava nos locais do tesouro, já te era familiar. Tinha pequenos sinais, pequenas coisas, eu pedia assim ao universo. Então eu imagino assim que parece que eu tenho que fazer essa tarefa. É aquela coisa, escave e algo vai ser encontrado. Podemos dizer que é assim, tu já descobriste o tesouro. Ou seja, toda a estrutura, todo o estudo, toda a documentação verídica, compartilhada, verificada, reverificada. E posteriormente houve uma pequena aventura que eu prefiro que vocês vejam no livro, tá? Em que alguém sorrateiramente leva um detector de metais, estava na ilha e descobre realmente pedras que depois mostraremos umas imagens. A Quanda dá autógrafo do livro dele, a comprovar que realmente existe alguma coisa. Para todos os efeitos, tu já descobriste o tesouro. Sim, eu acredito que nem você comentou. O tesouro, a história é o próprio tesouro. Claro que a gente vai em busca lá de passar todos aqueles materiais de radar de penetração de solo, fazer realmente uma escavação arqueológica científica, uma prospecção geológica na ilha. Mas eu considero que eu já encontrei o tesouro. A história que eu desvendei, com todos os personagens, todos os documentos, é o próprio tesouro. Como costumo dizer, é assim, nada do que é passado não pode ser presente, será sempre contemporâneo. No caso do Marcos, ele descobriu o tesouro, ou seja, ele vai criar, não um caos, tá? Mas já está a criar um legado que já tem vários suportes. Podemos falar em algumas entidades que de alguma forma estão interessadas no teu tesouro, tá? Sim. Canal History, tem a Netflix, Amazon Prime, a BBC, nós temos até estúdios de Hollywood, a Warner, a Disney, temos com contatos. E agora que a gente está traduzindo o nosso livro, com o apoio do Consulado Britânico aqui no Paraná, e pretendemos lançar o livro no final do ano em Londres, na Embaixada Brasileira, com o apoio do Itamaraty, e mostrar ao mundo essa história, eu acredito que vai ter uma grande virada muito grande. Todas as entidades mundiais vão olhar com muito carinho e com certeza eu acredito que os próximos capítulos aguardam grandes novidades. Isso é só um pequeno cheirinho do tesouro que é o Marcos Luciano, tá? Marcos Luciano, com a obra dele e o pirata, agora estão-me a falhar. Zulmir, desculpa, eu acho que é do Malbec. É o Malbec, assim, o pirata Zulmir. Ele já tem um tesouro nas mãos. Eu quero que vocês acompanhem futuramente o trabalho que ele está a fazer, a questão dele ter virado de sonhador para visionário, tá? E a explosão que vai ser esta história aqui em Curitiba e para o mundo todo. Uma das situações que já estão programadas é uma palestra em Eton, Inglaterra, tá? Então, a gente está agora articulando ainda, mas está tudo se desenhando porque, olha que legal,
Um dos grandes assim, coincidências, quando eu localizei o Pirata Zumiro, ele vinha de uma família muito rica, na cidade de Cork, no sul da Irlanda, e a família dele, por ser aristocrática, enviou ele para estudar em Eton. E ele ficou por 4 anos em Eton, depois se tornou um oficial da Marinha Britânica, mas daí, devido a um acidente, a uma briga, ele mata um companheiro, um oficial superior, e deserta. E baseado nos documentos, quando ele veio se esconder em Curitiba, que eu localizei ele em Curitiba aqui, eu fui em cima dos documentos de Eton College e localizei ele em Eton College, nos anos de 1811, 12, 13 e 14. Até o nome dele era John Francis Hodder. E depois eu vim a descobrir uma coisa quando eu localizei o pirata, procurando as coisas dessa mitologia de piratas, que o Capitão Gancho do Peter Pan estudou em Eton College. E eu achava uma tremenda coincidência no início. O Pirata Zumiro estudou em Eton. E depois, vasculhando, até foi num jornal de Portugal, Jornal do Comércio, de 1896, que eu vim a localizar que as cartas do amigo do Pirata Zumiro, que foi um inglês que conheceu ele aqui em Curitiba, que era o Edward Young, que ele publicou cartas no Jornal do Brasil, do ano de 1896, estavam sendo replicadas em Londres no jornal Financial News. E nessas cartas ele revela que o pirata estudou em Eton College. Eu acredito que foram nessas cartas que o autor do Peter Pan, James Matthew Barrie, viu essa informação excêntrica de um pirata estudar em Eton e ajudou ele a compor essa característica excêntrica do personagem do Capitão Gancho. E isso ficou tão famoso na própria Inglaterra que 23 anos após a publicação da peça de teatro do Peter Pan, que saiu em 1904 primeiramente, o autor do Peter Pan foi convidado a dar uma palestra em Eton. E o título da palestra dele é O Capitão Gancho em Eton. E agora nós estamos articulando com o lançamento do nosso livro uma palestra em Eton com o título O Verdadeiro Capitão Gancho, mostrando toda essa história do Pirata Zumiro. Como tu disseste, os bastidores, os ingleses adoram uma novela onde a família real de alguma forma seja prejudicada, ou seja, gostam sempre de um bafafá, um escândalo, né? Uhum. E é assim, a coincidência que o Marcos estava a falar, Marcos Juliano, tá? Do Pirata Zumiro, é a questão de, a partir do momento em que um pirata é descendente dessa escola, ou seja, descendente dessas turmas dessa escola viva, que por sua vez é a referência de todos os elementos da família real inglesa que estudam lá. Sim, até o futuro rei da Inglaterra, o príncipe William, é um etoniano, estudou em Eton. Então a gente imagina que vai dar realmente, digamos assim, um bafafá, digamos um termo assim, né? Vai dar um burburinho muito grande para os ingleses quando eles descobrirem que existe um pirata de verdade que estudou nessa escola inglesa, né? Eu já estou a ver a situação, o Príncipe William a olhar para ti, a ouvir a tua palestra e assim tipo, o que mais nos irá acontecer? O que falta, né? O que falta sendo revelado. Não, mas vai ser assim, o cônsul britânico no Paraná, o Adam Patterson, ele mencionou assim, Marcos, te prepare que a tua história vai fazer muito sucesso aqui na Inglaterra. Porque eles gostam muito de pirataria, eles têm essa parte pirata no sangue, tudo. E o interessante dessa história, que torna ela tão incrível, do Pirata Zumiro, porque um dos piratas do bando do Zumiro, que o Zumiro julgava que ele havia sido morto em Havana, em Cuba, no ano de 1830, que era um pirata russo, cego de um olho, que eles apelidaram de Zarolho, esse pirata fugiu dessa captura, e supostamente o bando dele inteiro foi enforcado, e esse pirata foi morrer na Índia em 1850, e antes de morrer ele entregou o mapa do tesouro, um capitão de um navio mercante inglês, e os ingleses, de posse desse mapa, fazem 3 expedições para a Ilha da Trindade no século retrasado, em 1880, 1885 e 1889. Só que não localizam nada porque a Ilha da Trindade é uma ilha vulcânica e bem onde os piratas escavaram lá a gruta, houve um desmoronamento. Então os ingleses conhecem essa história por parte do pirata russo que entregou o mapa do tesouro. E aquelas coisas agora que vêm ao ponto máximo da coincidência. O líder do bando veio se esconder no sul do Brasil, em Curitiba, e ele escreve um roteiro com coordenadas geográficas de como encontrar o mesmo tesouro. Então essa história, quando os ingleses tomarem conhecimento da envergadura dessa história, que é uma história que inspirou grandes clássicos dos nossos romances hoje, Conde do Monte Cristo, Ilha do Tesouro, vai ser realmente, digamos assim, até o brinco, uma bomba atômica pirata que nós vamos detonar ali no Reino Unido. Por isso é que eu digo, é assim, geralmente quando eu digo no nosso programa é assim, eu quero mostrar o que o Brasil tem de melhor e bom para mostrar lá para fora. São estes pequenos pormenores de investigação, amor, e paixão a uma história pirata. Ok, temos aqui uma criança, somos 2 crianças, mas geralmente temos sempre aquela história de pirata, ou dos comboios e dos índios, etc. Mas de alguma forma contra, não uma instituição, mas contra o animismo, ou seja, não é a mesmice como vocês dizem, o Brasil tem esse termo de mesmice, não é a questão do animismo, a pessoa não pode estar parada. E de alguma forma ele virou, era sonhador,
mas depois dessa quebra de animismo virou visionário. E o que é que vocês esperem futuramente, os estragos que ele vai fazer? Tá? Já tem toda uma estrutura atrás muito preparada que queremos ver futuramente. Tá? Estamos aqui a torcer pelo Marcos Juliano, tá? Desse não falho do Pirata do Livro, para que de alguma forma ele veja. Já tem comentários na internet, tá? Tem na UOL, tem no YouTube, onde ele explica exatamente a história como ela é. Marcos, agora para terminar, eu queria que me lançasse assim o repto, ou uma frase da pirataria para os piratas que nós o fomos na nossa idade mais jovem. O que é que tu mandas para eles? Eu acho assim que o tesouro que você procura, ele está escondido dentro do seu coração. Então procure, vasculhe, quem sabe ele pode estar um pouco assim oculto agora, mas se você persistir e dedicar, você vai encontrar o seu tesouro. Marcos Juliano, as redes sociais passam aqui em baixo, sigam, vejam o livro dele e os livros no caso, e observem agora futuramente. Nós tivemos o privilégio de o apanhar já no início aqui do Estrago em Curitiba, vão-se repetir vários eventos agora futuramente. Aqui as entidades oficiais estão atrás, não diremos, estão a acompanhar o Marcos, tá? Com essa credibilidade toda. Vejam aqui as redes sociais, aqui no rodapé, vejam o livro dele que é bem interessante e vocês vão dar uma viagem no tempo, fazer uma viagem no tempo e vão voltar a ser meninos. Não vamos ser o Peter Pan, não vamos ser o Capitão Gancho, não vamos ser o Conde de Monte Cristo, mas de alguma forma há uma linha de pensamento, de alguma forma todos somos humanos, todos somos mortais e de alguma forma, como eu disse, o nosso tesouro está aqui. Marcos, obrigado por teres vindo os Vergonhados. Brinde, obrigado, João. Fico agradecido por poder contar essa história e compartilhar com os nossos telespectadores. E esperem estragos futuros. Venham, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.